Erevitov, Haverins, como vão? Tudo bem? Racol Becede, tudo em ordem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quinta parte da Parashá Shavua, da Parashá de Shoftim, tá? Só esclarecendo, você vai escutar, na verdade, dois tipos de saudação. Como estamos fazendo os vídeos agora à noite, então eu falo Erev Tov, né? Uma boa noite. E você também pode dizer Laila Tov, também uma boa noite. Só que Erev Tov é quando você fala assim para uma pessoa: opa, boa noite, tudo bem? Quando você fala Laila Tov, você está desejando para a pessoa, ou seja, você está indo dormir. Então você fala tenha uma boa noite, né? Laila Tov, tá? Essa é a diferença. Então, quando eu venho aqui e falo para vocês Erev Tov, eu estou saudando vocês com uma boa noite, tá bom? Sem mais delongas, Sefer Devarim, né, o livro de Deuteronômio. Estamos aqui no capítulo 18, vamos fazer a leitura aqui do versículo 14, tá? É uma porção um pouquinho comprida, vamos tentar ser o mais breve possíveis aqui, tá? Então, sem mais delongas, diz assim, ó. Ki Hagoim Ha'ele Asher Atah Yoresh Otam, né? Ou seja, que Hagoim, embora essas nações as quais você está prestes a dominar, El Meonenim Ve'al Cosmi Ismaú, embora elas escutem, né? Ou seja, adivinhos de tempos propícios e adivinhos, né, do cajado ali do bastão, como nós comentamos na parada de ontem, Ve'ata Lohen Natan Leha Hashem Elohecha. Deus, o teu Deus, não lhe deu essas coisas assim, tá? Esse aqui é a tradução literal do nosso primeiro versículo aqui, o versículo 14. Então nós vemos aqui que Deus já adverte o povo de Israel. Porque na quarta porção nós falamos ali, né, da questão justamente de você ali não buscar, tá, ver o futuro. Aqui nessa porção nós vamos justamente continuar da onde paramos ontem. Então Deus fala que essas nações elas busquem esse tipo de adivinhos de tempos propícios, usando métodos de artifício como bastão. Deus, o teu Deus, ele não deu isso para vocês, tá? Rashi traz um comentário interessante aqui. Ele fala assim, ó: ouvi adivinhadores, astrólogos e magos, já que ele fez com que sua presença repousasse sobre os profetas e sobre o Urim e o Tumim, né? Urim vê o Tumim. Ou seja, Deus não fez como eles assim, como essas nações. Não, Deus pelo contrário, Deus ele não criou para ti magos nem astrólogos. Ele deu para você profetas e ele deu que a sua presença repousasse sobre eles através do Urim e do Vetumim, que nós já falamos em parashás anteriores, que era aquelas pedras que tinha no rocher, né, no peitoral do sacerdote, que ali Deus falava para eles, revelava ali a sua vontade, ou se alguma pessoa viesse pedir um conselho, Deus falava através daquelas pedras, tá? Já falamos também exaustivamente sobre isso aqui em parashás anteriores. Então vamos continuar aqui, ó. Continuando, diz assim, o versículo 15: Hashem, seu Deus, estabelecerá um profeta como eu dentre seus irmãos, e você o escutará. Esse passuque aqui, esse versículo, ele é muito, muito, muito importante que ele venha a ser entendido no seu contexto aqui, tanto literal, tá, como num contexto, como eu posso dizer. Entendam bem, nós estamos lendo aqui uma passagem que fala sobre profecia, né? Que as nações tinham seus métodos, tá? Que eram métodos pagãos, idólatras, de consultar o futuro. E Deus vem aqui e alerta o povo judeu que ele não iria fazer com o povo judeu dessa mesma maneira. Né? Por que Moisés está falando como ele não iria fazer como se Deus fizesse com os povos? Sim, tudo que é dado aos povos, tudo que é dado ao mundo, vem de Deus. Não pertence nada fora de Deus. As pessoas têm mania de atribuir coisas a espíritos malignos, ou como elas chamam no mundo, o diabo, Satã,
como se fosse uma força equivalente a Deus ali, mas a Torá ela jamais menciona isso, ela fala que tudo foi criado por Deus. Então, se essas nações conseguem, através da astrologia, através da feitiçaria, consultar o futuro, é porque Deus assim permite, tá? Eu não lembro se eu já falei, mas aqui vai um adendo bem interessante. Tudo aquilo que Deus proibiu na Torá, na Bíblia, é porque se pode fazer, tá? Simples assim. Então, se ele fala para o povo judeu, eles não seguiam os costumes dos povos, que eles consultam as estrelas, consulta hoje em dia o tarô, leitura de mão e tudo, né? Como os povos antigos faziam esse tipo de adivinhações, é porque eles podem, porque Deus deixou tais sinais, tá? Ou seja, é da vontade de Deus. Porém, como nós falamos ontem, aquele que confia em Deus não se apega a essas coisas, porque tudo está no controle de Deus. Tá, Mauri, mas o que isso quer dizer com o versículo 15? Deus fala assim que o povo judeu não. Entenda bem. Nós estamos lendo aqui a biografia do povo de Israel. O povo que está conosco até os dias de hoje. Aí Deus vem e fala assim, Hashem, né? O teu Deus estabelecerá um profeta como eu, dentro de você, dentro dos seus irmãos, e você os escutará. Então entendam bem aqui. Deus está falando que dentro do povo judeu, Deus sempre vai levantar um profeta como eu. Como quem? Eu quem? De quem que a Torá está falando aqui? Quem que está falando? Moshe, Moisés. Então em toda a geração do povo judeu, até os dias de hoje, Deus levanta alguém como Moisés no meio do povo de Israel. Amauri, para quê? Versículo 16. Isto é o que você pediu a Hashem, seu Deus, em Horeb, lá no Monte Sinai, no dia da assembleia da congregação, dizendo, eu não quero mais ouvir a voz de Hashem, meu Deus, ou ver este fogo, esse grande fogo, pois assim eu não morrerei. Deus me disse quem? Diz para Moisés, eles falaram bem. Olha que interessante. Eu vou só ler um comentário aqui de Rashi para nós adentrarmos esse assunto, tá? Que é o foco aqui da nossa porção. Como eu dentre seus irmãos, assim como eu, Moisés, Moshe, estou entre vocês, do meio de seus irmãos, ele trará um profeta em meu lugar, e assim em todas as épocas, de profeta em profeta. Então vamos por pontos aqui. Deus fala que vai levantar, né, através em toda a geração do povo judeu, profeta como Moisés. Tá? Aí nós pegamos o livro dos profetas. Yeshayahu, né, Isaías, Erresquela, né, Ezequiel, Irmiyahu, Jeremias, Rocheia, entre outros, né, como Elias, Eliseu. Deus sempre em toda a história do povo judeu, nós podemos pegar todos os Ketuvim ali, que são os escritos, né, pegar ali desde quando Deus levantou ali no caso a David, e antes dele o povo escolheu Shaul, né, o rei Saul. Dentre toda a descendência, a geração ali, Deus sempre levantou profetas, como eu acabei de mencionar aqui para você, que alertavam o povo judeu exatamente como Moisés fez durante seus 40 anos ali no deserto. Moisés estava sempre alertando o povo judeu para que eles viessem a fazer aquilo que Deus ordenou que eles viessem a cumprir. Torá e mitzvot, as instruções de Deus e os seus mandamentos. Então, quando Moshe vem aqui e fala que dentre toda a geração que existiu, o povo de Deus sobre a face da terra, Deus vai levantar alguém com um potencial igual ao dele, isso se aplica até os dias de hoje. Quem conhece sabe, o Rebbe de Lubavitch foi o último e 7 líder do movimento Chabad, o movimento Hassídico Chabad. Ele foi o 7º e último, depois dele não teve mais nenhum, né? Desde 94, quando ele se ocultou.
Então, se ele for o último e ele disse que nós éramos a geração de Mashiach, então Deus sempre levanta em cada geração alguém com um potencial de Mashiach, assim como ele levanta alguém com um potencial de Moshe, como foi o Rebbe de Lubavitch, tá? Esse é um assunto bem profundo. Então, como o próprio Rebbe diz, nós somos a geração do Mashiach, nós somos a última geração, tá? Eu espero que esse assunto ele tenha ficado bem claro assim na mente daqueles que todos estão escutando e vendo esse vídeo aqui, tá? Então o povo de Israel, naquela época, olha só que interessante como nós aqui, o povo de Israel, quando Deus desceu ali sobre o Sinai, teve toda aquela fumaça, o fogo, o povo ficou com medo, e Deus começou a falar ali as 10 palavras, os 10 mandamentos, o povo só ouviu os 2 primeiros, eles pediram para Moisés que Deus não falasse com eles porque eles iriam morrer, e que não, Deus fale com Moisés e Moisés fale para nós. E isso aos ouvidos de Deus foi bom. Então Deus falou assim, ó, em toda geração eu vou levantar alguém como Moisés para vocês, que ouça as minhas palavras e transmita para vocês, tá? É uma diferença entre você se achegar a Deus, você tem as suas tefilá, suas particularidades com Deus. Quando Deus quer falar com toda uma nação, Deus faz o quê? Ele levanta alguém e fala com toda uma nação, tá? Que no caso aqui, com o povo judeu. Continuando. Eu trarei para eles um profeta como você dentre seus irmãos. Eu colocarei minhas palavras em sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. E se alguém não escutar minhas palavras que ele fala em meu nome, eu os punirei. Justamente como Moshe aconteceu ali. É só nós lembrar do caso ali. Teve Bilã, teve Balac. Nós temos o caso ali de Cora, né? Da Tanha Virã, tá? Desculpa. Então, toda vez que Deus levanta alguém como Moshe e o povo não ouve, o povo ele é punido não por Deus, tá? Ele é punido pelo seu próprio endurecimento de coração. E aquelas atitudes que eles tomam o levam àquela situação, tá? Mas se um profeta profere intencionalmente uma palavra em meu nome, o qual eu não lhe ordenei falar, ou ele fale em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se você disser para si mesmo, como saberemos se uma declaração não foi dita por Deus? Se o profeta falar em meu nome, e o que ele diz não ocorre e nunca ocorrerá, então esta é a palavra que não foi dita por Deus. O profeta falou intencionalmente, não tenham medo deles. Olha que situação interessante. Lá no capítulo 13, que nós lemos que Deus fala que se ainda alguém levantar no meio do povo judeu, que levantou no meio do povo judeu, viesse e falasse ali, né, profecias e trouxesse sinais e milagres, tá? Nós comentamos isso bem sobre ali o falso profeta, tá? Na 2 porções atrás agora. Só que ele falava e trazia sinais, só que ele não mencionava que era em nome de Deus. Pelo contrário, ele incitava o povo a não seguir os mandamentos de Deus e a adorar outros deuses. Já essa pergunta aqui, como nós lemos, tá? Ela nos traz o seguinte, que se levantar alguém dentre vocês, um profeta, e falar em meu nome, porém nada daquilo que ele falou aconteceu ou não vai acontecer, né? Ele diz assim, o profeta falou intencionalmente isto, não tenha medo dele, ou seja, ele falou da sua própria vontade, ele não falou aquilo que Deus falou para ele. Não tenha medo dele. Quando Hashem, seu Deus, aniquilar as nações cuja terra Hashem, seu Deus, está dando a você, e você a herdar, e se estabelecer em suas cidades, em suas casas, você separará 3 cidades para si no meio da terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como uma propriedade. Daqui para frente, vai ser novamente introduzida a questão da cidade de refúgio. Tá? Nós já fizemos um vídeo também da Parashá que comenta sobre essa cidade de refúgio. Então eu vou ler aqui rapidamente, tá? Posso falar um ponto ou outro em cima de alguma coisa que for novidade, mas nós já falamos sobre isso. É só você procurar aí na playlist sobre o verdadeiro significado, né, das cidades de refúgio. Então, aqui começa a repetir novamente, né?
Esses são os termos sobre os quais o assassino poderá fugir para lá, a fim de viver. Quem der um golpe fatal em seu amigo involuntariamente, ele não odeia desde ontem, ontem. Então Deus fala assim, ó, eu vou dar 3 cidades de refúgio para vocês. 3 dentro da terra de Israel, e aquelas outras 3 que ficaram ali com as 2,5 tribos de Menaché, Efraim do lado de fora, Aligade e Menaché. Tá? As 2 tribos e meia ali. Tá? Então essa cidade, como nós comentamos, a pessoa que sem querer, involuntariamente, né, veio a ferir alguém fatalmente e aquela pessoa morreu, ele teria que ir para essa cidade, tá? Os versículos que vão seguir aqui, eles são bem literais, então eu não vou adentrar muito ao assunto, tá? Então vamos lá. Esses são os termos sobre os quais o assassino poderá fugir para lá, a fim de viver. Quem der um golpe fatal em seu amigo voluntariamente, ele não odeia desde ontem e anteontem. Ou seja, um homem vai com seu amigo para a floresta para cortar lenha, um exemplo, e sua mão balança com o machado para cortar a árvore, e o ferro se solta do cabo, acontece de ele atingir seu amigo, e este morre, ele fugirá para uma dessas cidades de refúgio, para que viva, para que o vingador de sangue não persiga o assassino enquanto seu sangue está quente, para alcançá-lo por causa do caminho longo, para golpeá-lo até a morte. Ele não merecerá a morte, visto que ele não odiava nem ontem nem anteontem. O único ponto que eu tenho a trazer aqui é que justamente fala assim, né, que o sangue o vingador de sangue, ele esteja quente, ou seja, ele está cego de ódio, ele não quer saber se foi acidentalmente ou se não foi, ele simplesmente quer matar. Então a cidade de refúgio para essa pessoa é onde ele iria se esconder. Assim eu ordeno a você dizendo, você estabelecerá 3 cidades de refúgio para si. Quando Hashem, seu Deus, expandir suas fronteiras, como ele jurou aos seus antepassados, tá? Ele dera a você a terra inteira que ele disse a seus antepassados que ele daria. Por você ter guardado e observado todos esses mandamentos que hoje ordena a você de amar Hashem, seu Deus, e andar sempre em seus caminhos todos os dias, você acrescentará para si mais 3 cidades além dessas 3. Você vê que interessante, né? Deus vem e fala assim para o povo judeu: se vocês andarem, guardarem todos os meus mandamentos, fazer tudo que que é correto, vocês vão acrescentar mais 3 cidades além das outras 6 que eu já tinha dado, no total aqui formando então 9 cidades, né? Olha que interessante, Rashi ele fala assim: essas outras 3 cidades, como a própria Torá fala, ela é no futuro, se vocês obedecerem todos e andarem nos meus caminhos. Tá? Essas 3 cidades, muitos comentaristas falam que quem vai estipulá-las e colocá-las é Mashiach, tá bom? Para que o sangue inocente não seja derramado dentro da terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como herança, e você será responsável pelo sangue dela. Deus não aceita, Deus abomina que sangue inocente seja derramado. Amaury, o que é um sangue inocente? Um sangue inocente era um exemplo aqui como nós estamos lidando. A pessoa não fez por mal. Você não deve tirar a vida de alguém se algo, como no caso aqui, foi acidental. Esse é um exemplo de sangue inocente. Tá? Existem vários outros, como nós também vamos ver aqui ainda nessa paraxá, tá? Entretanto, se um homem odeia seu companheiro e fica esperando por ele e avança contra ele, o golpeia mortalmente e ele morre, e então foge para uma dessas cidades, os anciões dessa sua cidade enviarão um representante e o tirarão ele de lá, e permitirão que ele morra pelas mãos do vingador de sangue. Não tenha pena dele. Você deverá eliminar de Israel aquele que derrama sangue inocente, e você se beneficiará disso. Ou seja, agora se uma pessoa ela já premeditou, né, aquela velha história que eu contei aqui, e a pessoa está de tocar, ela já vem premeditando, eu vou fazer isso, e Deus o livre, eu vou tirar a vida de fulano. Se essa pessoa faz isso, ela consegue tirar a vida de uma pessoa inocente, ainda foge para uma cidade dessa, aqueles que estão lá, né, os anciões, vão pegar um representante, vão tirá-lo de lá e vão entregar na mão daquele que quer a justiça pela morte daquela pessoa que ele premeditou, tá? E como diz o último versículo, você deverá eliminar de Israel
aquele que derrama sangue inocente. Deus não permite o sangue inocente na terra, tá bom? Amigos, esse foi o nosso último versículo aqui. Como eu disse, é uma paraxá cumprida, porém ela já foi mencionado vários assuntos do que nós temos aqui, tá? A não ser a questão aqui do profeta que Deus levantaria em cada geração, como nós explicamos aqui nesse próprio vídeo, tá bom? Então, meus amigos, não vamos nos estender. Mais uma vez eu quero agradecer você que já nos acompanha aqui, você que é novo nesse canal, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, nos ajuda a divulgar cada vez mais, né, a Torá, a interpretação correta da Bíblia que você tem na sua casa, dentro da verdade, que aquilo que Deus deu para Moshe, tá, daquele dia até os dias de hoje. No demais, meus amigos, Todarabá, muito obrigado, Bekol Top, tudo de bom, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida, Parnassá e sustento vindo da parte de Deus também. Fiquem todos com Deus, que Mashiach ainda se revele ainda nesse dia, que seja construído o terceiro Beit HaMikdash, que possamos todos estar com ele lá em Jerusalém. Amém, amém. Fiquem com Deus mais uma vez, muito obrigado, tá? Um Todarabá. E Lehitra ótimo até a sexta parte dessa paraxá. Se assim Deus quiser, amigos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.